Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos juntos, para o estudo da Palavra de Deus, dando continuidade ao tema oração. Oração é o tema desse terceiro trimestre de 2020. Já quase encerrando, Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da revista Compromisso. Quero iniciar com uma pergunta para você, porque o tema da lição de hoje é este: a oração e o não de Deus. Ou seja, quando Deus diz não. A pergunta que eu quero trazer a você, que vai servir como reflexão, você que é pai, avô, tio, quando um filho, ou seu neto, ou seu sobrinho, ele pede algo que ele deseja muito, e você diz não, como é que ele vai se sentir? Como seu filho, seu neto ou seu sobrinho, você que é avô, pai, tio, disse não para aquela criança, para aquele junior e até mesmo para o adolescente. E por que não dizer para qualquer idade? Então você disse não, respondeu não para o seu ente querido. Como é que ele vai se sentir? Você tem a ideia? Possivelmente ele vai se sentir frustrado, porque não alcançou o êxito, daquilo que ele pediu. Possivelmente ele vai ficar zangado, vai ficar por um instante sem entender por que recebeu um não. Possa ser até que ele fique zangado com você, não apenas com a situação do não. Então, é com esta reflexão inicial que eu quero convidá-lo a pensar na lição de hoje. Pensar em Deus como Pai e cada um de nós como seus filhos. Bom, você pode dizer não para o seu filho, ou para o seu neto, ou para o seu sobrinho, por várias questões. Você pode dizer não para eles porque naquele momento você não tem condições, se for algo que vai depender de finanças, por exemplo, é possível que você não tenha condições para atendê-lo. Ou você pode dizer não para uma criança, algo que ela quer, que não condiz com a idade dela, e você tem essa noção. Mas há uma grande diferença entre nós, pais, avós ou tios, dizendo não, em relação a Deus, quando ele diz não. Nós temos que pensar que esse Deus, que é Pai, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Deus, o Deus, que conhece todas as coisas. Assim como você diz não em determinadas ocasiões para o seu filho, porque você o ama e ele diz: pai, eu gostaria de ir a uma festa, mas essa festa eu vou chegar aqui, vai acabar lá para meia-noite, eu vou chegar de madrugada. Aí você diz não para um filho seu adolescente, por exemplo, para uma situação semelhante a esta. É porque você o ama, não é verdade? Você não quer vê-lo correndo o risco e o perigo, inclusive nos tempos que estamos vivendo de tremenda violência. Pois bem, se você diz não para o seu filho porque você o ama e quer protegê-lo, o não de Deus para nossas vidas é porque ele também nos ama. E com um atenuante a mais, é que ele conhece o futuro de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. O que a gente não tem essa capacidade que Deus tem de saber o dia de amanhã. Então, é nessa direção que eu gostaria que você pensasse comigo no tema da lição de número 12, da nossa revista Compromisso, com o tema a oração e o não de Deus, ou seja, quando Deus diz não. O texto que está como texto principal, o texto áureo, é o texto de Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9,
que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Começa a pensar por aí. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quem é que diz isto? O Senhor, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, e os caminhos e pensamentos mais altos do que o nosso pensamento, né, os de Deus. Então, céu mais altos que a terra, caminhos e pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos pensamentos. Então, aqui está um texto que é realmente básico para que a gente possa entender a lição de hoje, entender que os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Então, qualquer que seja a resposta de Deus, nós precisamos levar em consideração que Deus sabe de todas as coisas. E o não de Deus também está incluído aí. Há alguns outros textos que o autor coloca aqui na revista, não é? Na nossa revista Compromisso. Aqui está. Aqui nós temos o tema da revista, a oração e os nãos de Deus. E temos aqui também as leituras diárias e aqui em cima a indicação dos outros textos que o autor aborda. E os outros textos são Tiago, capítulo de número 5, Filipenses, capítulo 4, Salmos 57, Mateus, capítulo de número 26, e esse texto de Isaías. Em Hebreus 4, 13, o autor diz que Deus sabe de todas as coisas, que nada está encoberto. Jeremias 33, verso 3, que é outro texto também abordado pelo autor, Deus ouve os nossos clamores e responde com coisas grandes e ocultas que a gente nem imagina, não é? Deus responde. E Tiago 4, não 5, Tiago 4, versos 2 e 3, não é? O que devemos ou o que não devemos fazer nas nossas orações, não é? E não devemos orar pedindo mais do que aquilo que realmente precisamos ou para a nossa própria vaidade, né? Diz Tiago. E por isso pedis e não recebeis. Né? Por quê? Porque pedis para o vosso deleite, não é? Então são textos interessantes que acho que você precisa ler. Consulta a revista, né, para que você tenha a indicação do texto direitinho e leia para o crescimento da sua vida cristã. Pois bem, queridos, Deus encoraja os seus servos a buscar resposta nele. É assim que o autor introduz a lição de hoje. Né? Um grande objetivo desta lição, não é verdade? Deus encorajando a cada um de nós a buscar resposta nele, não importa qual a resposta. Mas nós devemos ser encorajados a orar e a buscar respostas no Senhor. Mas o fato de ouvir as nossas orações, diz o autor, nem sempre responderá sim. E é verdade. Nem sempre você responde ao seu filho um sim, né? E quando você diz sim, é porque você entendeu que pode dizer sim, e ele vai sair saltitante, não é verdade? Mas também Deus tem um momento que ele pode dizer sim. E ele pode também dizer não. E, aliás, ele pode dizer também para você para esperar um pouquinho mais. E às vezes não é naquele tempo, é um tempo mais adiante. Então, nem sempre Deus vai dizer sim. Então, é importante, queridos irmãos, é observar que o não de Deus como resposta sempre se apresenta para nós, às vezes, frustrante. Frustrante para nós, né? Mas nunca se esquecer que o não de Deus é um não de um pai eterno para o seu filho, diferente do seu não para o seu filho, né? Nunca se esquecer disso. Mas também, então, o que a gente pode entender com a lição de hoje? Diante dos nãos de Deus, né, no lugar de você questionar o não de Deus, você precisa confiar.
Então, no lugar de você questionar, oh, Deus, por que não? E tem pessoas que chegam até mesmo, né? Maldizer. Então, no lugar de questionar, confie. Confie que o Senhor, né? Ele é onisciente, ele sabe como responder os nossos clamores, às nossas orações. E o não de Deus, irmãos queridos, será sempre para nos abençoar. Tenha certeza disso. O não de Deus será sempre para nos abençoar, nunca para deixar a gente triste, né? Embora você possa até se entristecer com o não de Deus. Mas quando Deus diz não, ele diz para que a gente seja abençoado. Isto sabe por quê? Porque nós não sabemos do dia de amanhã, não é verdade? Nós não sabemos como pedir, mas com certeza Deus com o não traz consolo. É verdade. Na direção do não, Deus também vai trazer o consolo que nós precisamos para as nossas vidas, né? Para que a gente não fique confundido, para que a gente entenda realmente por que Deus está agindo ali. Alguns pontos interessantes que o autor coloca na lição da nossa revista, que são razões por que Deus diz não. Quais são as razões por que Deus diz não? Você entende quais são elas? Você pode enumerar? Então vamos acompanhar aqui o autor, né? Ele diz aqui na lição, né, da nossa revista, que Deus diz não é porque Deus vê o que nós não vemos. Deus vê o que nós não vemos. É porque a visão de Deus é muito mais além do que a nossa, não é verdade? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, como diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 13, diz que nada está encoberto para Deus. Deus tem o controle de tudo. Deus tem tudo em suas mãos. Então, nada está encoberto e tudo que temos, tudo que acontece, não é? Está nas mãos do Senhor. A segunda razão por que Deus diz não é que Deus sempre terá a resposta certa para nós. O autor coloca muito bem isso na lição, né? Deus sempre tem a resposta certa para nós. Tiago 4, 2 e 3. Nós não sabemos como pedir, mas Deus sabe como responder. É simples assim, né? Quando a gente compreende que é Deus que está no controle, esse, você está diante de uma decisão, de algo que você precisa que seja resolvido. E se você orou com fé e entregou para o Senhor, você precisa saber que Deus está no controle de todas as coisas, é o Deus que conhece todas as coisas, é o Deus que sustenta todas as coisas, não é? E Ele está cuidando daquilo que você colocou das mãos dele. Então, se Ele não permitir que você, exemplo, né? Você tem em mente um emprego e aquele emprego é o que você gostaria de ter. Mas você chega lá, alguém já disse para você que o emprego já foi preenchido a vaga. Aí você volta de lá frustrado. Mas se você colocou aquele emprego nas mãos do Senhor como possibilidade para você, e ele não foi preenchido por você naquele momento, é porque Deus sabe, se é que você é um servo fiel, é claro, né? Se você é um servo fiel e colocou, pode ser que aquele emprego ia tirar você, né, do centro da vontade de Deus, do propósito de Deus. Aí você vai dizer assim, não, mas eu preciso do meu sustento. Deus vai te dar o consolo de que Ele vai dar tudo certinho na hora certa para você. Não é? E as coisas que você empreende, né, às vezes ela não acontece no momento em que você entenderia e gostaria que acontecesse, no momento do sufoco, né? Nós costumamos dizer assim. Você tem algo para que seja vendido, porque você quer reverter aquele dinheiro para atender algum tipo de necessidade. E você não consegue vender, caminha às vezes até na direção de isso acontecer, e você não consegue fechar negócio, né? Ou com um carro, ou com um terreno, ou uma casa,
ou qualquer objeto, e aquele empreendimento não acontece, aí você fica... Mas se você confiou em Deus e entregou para o Senhor, Deus sabe por que ele impediu que aquele negócio fosse feito. Eu tenho tido alguma experiência nesta área, principalmente eu e minha família, meus irmãos, deste tempo pós-morte de meu pai e de minha mãe. Não é? Mas Deus sabe por que de todas as coisas. Deus sabe como as coisas vão se resolver, em que momento as coisas vão se resolver. Então é confiar nele, porque ele tem a direção de todas as coisas. Então nós não sabemos como pedir, diz Tiago, mas Deus sabe como responder. Entender que o não de Deus é porque ele sempre nos dará aquilo que nos alcança ou que nos abençoa. Então, é interessante perceber isto, né? É possível que o Deus Todo-Poderoso tenha dito não também para que você possa amadurecer, né? Para o seu amadurecimento. Por exemplo, às vezes você quer ocupar um cargo importante, quem sabe na nossa igreja, na sua igreja, né? Mas aquele cargo importante você precisa estar um pouco mais amadurecido para caminhar na direção de ocupar aquela liderança, aquele cargo. E Deus não permitiu que você fosse eleito, aí você fica chateado. É possível que ele não tenha permitido a sua eleição para aquele cargo que você entendia como importante para você, porque você precisará amadurecer na sua vida cristã e espiritual, na sua fé e no conhecimento da vontade de Deus para aquela atuação. Então, Deus sempre responderá também de forma em que sirva, né, para o nosso crescimento espiritual. Outra razão por que Deus diz não. Deus tem o seu próprio propósito. Então, muitas vezes, é mais ou menos isso que eu estou falando agora, né, que acabamos de falar a respeito do autor. Deus tem o seu propósito. Às vezes, nós não sabemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, não é? E a gente, então, se coloca diante do Senhor. Então, o não de Deus será sempre para abençoar a vida da gente, principalmente se aquele pedido ou se aquela direção não estiver no propósito do Senhor. Então, Deus tem sempre o seu propósito. Salmo de número 54, verso 2. Nós podemos clamar ao Deus que tudo executa por mim. Ou seja, nós podemos clamar ao Deus que tudo faz na direção de cumprir o seu propósito na minha vida. Então, podemos clamar ao Deus que tem o seu propósito. Então, nós estamos dentro do propósito nas mãos do Senhor, pelo tempo que o Deus Todo-Poderoso nos permitir viver, né? Que seja por muitos anos que Deus nos tenha estar permitindo viver para cumprir o seu propósito. Então, se você está indo num caminho diferente do propósito do Senhor, é possível que ele diga não, para que você possa retornar aos propósitos do Senhor. Mateus 26, verso 39, o próprio Jesus da oração, né? Ele disse, Senhor, é como se dissesse, gostaria de que o Senhor passasse de mim este cálice. Aquele momento da angústia da cruz, né? Mas naquele momento, ele disse, mas se seja feita a tua vontade. Então ele se submeteu ao propósito. O próprio Filho de Deus, né? Se submeteu ao propósito do Pai. Então nós, como seus filhos, ou co-herdeiros com Cristo, precisamos sempre buscar, né, que nossas vidas estejam no centro do propósito do Senhor, estejam coagunadas com os propósitos do Senhor. Eventualmente, irmãos queridos, o nosso coração poderá sangrar. Mas Deus promete peso da sua glória em nosso favor. Lewis, né, coloca isso fazendo referência à palavra. Eventualmente,
o nosso coração poderá sangrar diante da resposta não de Deus. Mas Deus promete o peso da sua glória, né? O consolo que vem do Senhor. Em quarto lugar, o não de Deus, muitas vezes, é para vermos, né, os benefícios que a gente entende ser para nós na vida de outra pessoa. A gente não é para nós aquele momento, mas Deus vai permitir em outra pessoa. Então, tem esses casos também, né? Colossenses capítulo 1, verso 24, Paulo declara que valia a pena sofrer o não de Deus em benefício da igreja. Ou seja, aquilo que ele gostaria, por exemplo, ele tentou várias vezes ir na direção de determinados lugares e Deus disse, não é o que você vai. Não é? Eu quero que você desça a Macedônia e fale aos crentes de Filipos, um exemplo. Não é? Ele estava tentando ir para o outro lugar e o Senhor fala com ele, não, eu quero que você vá a Filipos. Então ele ouve, né, claramente uma voz do Senhor, como dizendo, né, vá àquela voz que lhe disse, vem aqui, atravesse a Macedônia e ajuda-nos. Lembra disso? E outras situações também. Então, o não de Deus, o impedir de Deus na vida de Paulo, ele entendia que, por mais que ele quisesse, era em favor da igreja. Então, muitas vezes, o não de Deus é porque Deus tem propósito na vida de outras pessoas através de você. Então, é interessante, não é? Ou há situações difíceis. Por isso, irmãos, devemos orar por fortalecimento espiritual diante das lutas, né? E Paulo, ele coloca bem isto quando escreve na carta aos Colossenses, né? A necessidade de orar e de colocar as suas lutas diante do Senhor para que o Senhor possa cuidar. Outra razão por que Deus possa dizer não para você, para qualquer um de nós, é que todas as vezes que Deus responde não, ele dispensará a sua graça. Ou seja, acompanhado do não, né? Deus dá o consolo, Deus dá a sua graça, Deus mostra qual é exatamente o seu querer. O não de Deus vem acompanhado com a manifestação da graça em nossas vidas, né? 2 Coríntios 12, verso 9, a minha graça te basta, o Senhor dizendo para o apóstolo Paulo. Qual é o segredo? Quando Deus diz não para alguma coisa ou para você, significa que ele está dizendo sim para nós. É um jogo de palavras, né? O autor bem coloca isso na lição. Quando Deus diz não diante de qualquer situação, ele está dizendo sim para você. Ou seja, é porque ele sabe que aquele não, né, é para abençoar a sua vida, é para livrar você de uma situação constrangedora. Então, o não de Deus é bênção para as nossas vidas, não é? Portanto, irmãos, vamos fechar, né, esse conteúdo da lição com a apresentação do nosso PowerPoint, que sempre uso neste finalzinho, né, para fechar a lição, né, com você e entender e aplicar. Vamos lá, então? Aqui está, né? Lição de número 12 do nosso terceiro trimestre, oração e os nãos de Deus. Isaías 55, verso 8 e 9, e os demais textos que estão aí, que são textos, né, que a gente fez citações dele durante a explanação. Os objetivos, tá, da lição. Essa lição tem como objetivo levar a você a compreender que nem sempre as nossas orações são atendidas. E é verdade, não é? Nem sempre. Compreender que Deus tem sempre algo melhor para nós. Então, quando você orar a Deus e perceber que a oração que você fez não caminhou na direção de ser respondida, então, entenda que Deus está no controle de todas as coisas.
renovar a sua esperança quando o não de Deus chegar. Não é? Então, não foi naquele momento, será em outro, ou se não foi daquele jeito, vai ser de outro jeito. Se não foi aquele caminho, Deus vai mostrar outro caminho, e assim vai. Né? Então, são objetivos interessantes aí a respeito da lição de número 12. Aí está o texto, né, que a gente leu, né, a questão do pensamento de Deus. Né? Deus tem o seu pensamento, Deus tem os seus caminhos, né? E Deus tem a forma de nos responder. E ele afirma que o meu e o seu pensamento é muito menor do que o dele, não é? Aqui na Terra, nós somos limitados e Deus está acima de todas as coisas. Então, é o texto que a gente leu logo na abertura da lição. Isaías 55, verso 8 e 9. O fato de Deus responder às orações do seu povo não significa que Deus sempre dirá sim. Né? A gente colocou muito bem isso na explanação. Então, algumas vezes teremos que lidar com o espera de Deus ou até mesmo com o não de Deus. Né? Porque o sim é o que a gente, né, gostaria, mas é possível que você tenha que lidar com o espera de Deus ou com o não de Deus. Então, nós vamos lidar muito bem com isto se a nossa vida espiritual estar de forma significativa alinhada com o Senhor. Não tenha dúvidas que vai ser assim. Possíveis razões que podem estar por trás do não de Deus, né? Nós já vimos, mas vai aqui para fechar. Deus vê o que nós não conseguimos enxergar, Hebreus 4:13, né? Nada pode ser oculto a Deus. Quando Deus diz não, ele tem todos os elementos nas suas mãos. Então, isso ficou bem claro na citação do texto de Hebreus 4:13. Deus tem sempre algo melhor para nós, Isaías 55, 8 e 9, né? Porque nem sempre as nossas orações são respondidas, é porque Deus tem o melhor para nós, né? Deus tem a maneira de fazer as coisas, e tudo que Deus faz é muito mais elevado, isto é, o que Deus faz é muito melhor, é muito mais completo, porque o pensamento do Senhor não é o meu pensamento, o caminho do Senhor não é o meu caminho, né? Então Deus sempre há de nos responder de maneira em que Ele entende ser o melhor para nós. Isto é o objetivo principal da lição de hoje. A exemplo de Paulo, você pode afirmar: letra A, sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto no ter fartura como também passar fome, tendo muito ou enfrentar escassez. Quantos, mais ou menos parecido com essa situação de Paulo, você naturalmente pôde ter esse tipo de experiência? Ou você escolhe a letra B, sei conviver com os dons de Deus. Ou a letra C, sei que Deus está muito mais interessado no meu crescimento do que no meu conforto. Não é? Cada uma dessas coisas aí tem pontos interessantes, né? Mas são situações para que você possa refletir diante do não, sim ou espera de Deus como resposta às orações. Deus tem o seu próprio propósito. Isto aqui, irmãos, é fantástico. Eu tenho algumas experiências nessa direção, né? De entender algumas respostas que Deus trouxe para a minha vida como seu propósito. Embora muitas pessoas às vezes não compreenderam, mas é interessante observar que há um momento das coisas acontecerem. E Deus nos deixa bem claro e bem nítido quando é o propósito dele. Eu tive experiência recente a respeito disso. Depois de 35 anos de ministério à frente de uma igreja, a minha primeira igreja efetivamente de pastoreio, né? Chegou o momento que Deus disse assim: agora você não vai continuar aqui, né?
Isso ficou bem claro no meu coração. E todo o processo, né, da escolha do novo pastor que veio me substituir lá na igreja Batista Monte Verde, também pude entender o propósito de Deus agindo. E a igreja está lá, trabalhando, crescendo para a glória do Senhor. E eu estou aqui com os irmãos na segunda igreja batista de Fragoso, continuando o meu ministério, né? Então, são exemplos que servem para nós como entender Deus cumprindo o seu propósito. Então, oração como ato de submissão. Mateus 26, verso 39. Nós devemos orar, mas entender que precisamos nos submeter aos propósitos do Senhor. Submissão de quem aprendeu a acolher a vontade do Pai como sendo sua. Olha que coisa interessante. Eu tenho colocado também outros propósitos diante do Senhor para a minha vida, né, para o meu ministério, minha família, e que Deus possa estar na direção desses novos propósitos que tenho no meu coração. E você também pode traçar propósitos, mas coloca diante de Deus. A questão aqui, irmãos, é que você não significa que você não possa ter os seus desejos, não é isso. Mas que os seus desejos e os seus propósitos estejam alinhados com desejos e propósitos do Senhor. E entendendo a vontade do Senhor, se submeter. 2 Coríntios 4, 17 e 18, promessas de Deus, é o peso da sua glória, né? Ou seja, é a graça de Deus dispensada sobre as nossas vidas, para nos atender, é claro. Todas as vezes que Deus disser não, ele dispensará a sua graça. 2 Coríntios 12, 9. O não de Deus veio acompanhado da manifestação da graça na vida de Paulo. A gente pode perceber ao ler este versículo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, quando Deus diz não para alguma coisa, ele diz sim para nós. Então, isso ficou claro lá na experiência de Paulo, e com certeza precisa ser também a nossa experiência. Entender que o não de Deus é para abençoar as nossas vidas. Então, irmãos queridos, ampliando aqui o nosso espaço de oração, e já chegando já no último espaço, né? Estamos aqui no 12º espaço de oração. Qual deve ser o seu motivo de oração hoje? Pedir a Deus para que Ele lhe ensine a lidar com a espera e o não de Deus. O não de Deus, eu acho que a gente até lida quando entende que é não. Acho que como humanos, assim, a minha impressão, o esperar humanamente é mais difícil. Mas é preciso aprender a lidar também com o espera aí, meu amigo, não está na hora ainda não. Esperar o tempo de Deus, né? O tempo de Deus na sua vida, o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus na vida da igreja, o tempo de Deus nos nossos ministérios, o tempo de Deus na sua família. Então, lidar com a espera e o não de Deus, em muitas situações, é necessário que a gente peça ao Senhor capacidade, né, para que a gente possa lidar com estas situações de esperar ou a negativa do Senhor, não é verdade? Pois bem, aí está, né, que nós possamos aprender bastante com esta lição de número 12, como aprendemos também com as 11 lições anteriores, né, sobre o assunto oração. Aliás, foi um tema muito interessante neste trimestre, né? Trabalharmos a questão da oração. Portanto, queridos, não se desespere com o não de Deus. Não se desespere com o não de Deus. Não fique desesperado, nem frustrado. Mas confie, confie. Confie, porque o não de Deus é a ação gloriosa da graça de Deus na sua vida, vai renovar a sua esperança. E o importante é o pensamento que a gente precisa ter, que em minha vida e na sua vida, o que é mais valioso e mais importante
é que o propósito de Deus se cumpra na caminhada cristã de todos nós. Então, entender que a resposta de Deus, seja ela não ou esperar, está alinhado com o propósito de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, não é? E a nossa gratidão a Deus por esse tempo que estamos passando aqui para os estudos, né? E que, sem dúvida, Deus nos abençoou. Estou feliz em poder cooperar, não é? E como tenho dito, nós temos tido a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E espero que você aproveite esta oportunidade para crescer com o compartilhamento da palavra de Deus. Vamos orar então, irmãos? Oremos. Ó Deus querido e amado, muito obrigado porque o Senhor é Deus de nossas vidas. Pedimos a ação do Teu Espírito para nos abençoar, cuidar de nós e sustentar-nos com Tua graça. Deus maravilhoso, venha em socorro de nossas vidas e que nós possamos, pelo Teu Espírito, sermos encorajados a entender os Teus propósitos, a entender as respostas aos nossos clamores, a sermos mais submissos à Tua vontade. Deus maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. E muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e dirige nossas vidas, dirige as nossas igrejas, dirige os nossos ministérios. Abençoe as nossas famílias. Abençoe aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade neste tempo. Abençoe o nosso Brasil. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez quero conclamá-lo, né? Não apenas assistir o nosso vídeo, mas participar também da nossa EBD online, né? Nós queremos dizer a você que nós estamos ainda com esse tipo de trabalho, todos os domingos pela manhã, em nossa igreja Batista Segunda em Fragoso, nós realizamos as nossas EBDs online. Agora EBDs, né, no plural. Por quê? Às 9 horas nós temos a EBD online voltada para os adultos. Às 10 horas e 30 minutos, 10 e meia, a EBD Jovem online. Né? Às 10 horas, pelo Instagram, os nossos adolescentes estão lá reunidos recebendo também um ensinamento. Né? Os nossos juniores, através do WhatsApp, estão também realizando os seus estudos. E também, sem dúvidas, as outras organizações também estão realizando algum tipo de trabalho, como, por exemplo, o nosso departamento de música, aos domingos à tarde, através da mídia da nossa igreja, está apresentando também a oficina de música. Então, percebe que são muitas as coisas que nós estamos fazendo neste tempo, aproveitando esta metodologia, a oportunidade da mídia. Esse é o tempo de nós aproveitarmos este momento. Então, quero convidá-lo, encorajá-lo a estar conosco todo domingo pela manhã. Como você sabe, não teremos mais o culto do domingo pela manhã, né, transmitido, gravado e transmitido. Estão sendo transmitidos ao vivo o culto de domingo à noite, porque nós vamos ter, por enquanto, o templo aberto ao público, né, nos domingos às 17 horas e nos domingos às 19h30. 2 cultos, tarde e noite dos domingos, que você precisa se inscrever para estar presente, como você já sabe, por orientação do nosso pastor. Então, nós temos a parte do domingo pela manhã livre, né? Mas não livre, no sentido da palavra. Ela ficou disponível para que a gente possa estender mais a questão das nossas EBDs, ok? Então, estou encorajando você a participar, a estar conosco, participando da EBD Online. Que Deus, portanto, abençoe as nossas vidas, não é? Fique com Deus e até o próximo estudo da lição de número 13. Amém, queridos? Deus os abençoe. Amém.